Nessa aula eu vou falar da importância das aproximações sucessivas. É engraçado que no mundo da hipnoterapia, as pessoas vivem como se o mundo fosse ou 8 ou 80, ou preto ou branco. Por exemplo, a pessoa fumava 2 maços de cigarro todos os dias. Aí você, a hipnoterapeuta, faz uma sessão com ela. Aí ela fica 15 dias sem fumar nada. Aí um dia depois, fuma 2 cigarros. Poxa vida, terapia não deu certo. Como se o dar certo fosse 8 ou 80. Ou deu certo, ou não deu certo. Como se não existisse um espectro de possibilidades. Um espectro para a mudança do cliente. E, na verdade, a gente tem que celebrar cada pequeno avanço em direção à melhora. Tem um conceito da psicologia do comportamento que é muito importante, que é o conceito das aproximações sucessivas. Vamos supor que você não consegue nem ver barata, mas acabou morando sozinho e está lá no seu apartamento e surge uma barata bem longe. Aí você desespera. E na primeira noite você simplesmente fecha a porta da cozinha, coloca lá um pano debaixo da porta e vai dormir. Aí os dias se passam, aí surge uma outra barata na cozinha. Aí você pega seu tênis à distância, começa a atacar tênis, chinelo, até que mata a barata à distância. Observe que, daquela primeira situação, deixar a barata sozinha na cozinha e colocar o pano, e ter coragem para poder tacar o tênis, tem uma pequena melhora. E as nossas mudanças geralmente vão acontecer assim, com aproximações sucessivas. Muitos de nós já se livrou de algum medo sozinho, apenas com pequenos passos. Meus amigos da Eureka adoram falar sobre micropassos. Toda vez que você dá um micropasso, você está se tornando uma versão melhor de você mesmo. O grande desafio é descobrir qual que é o tamanho da intensidade do estímulo. Tem um estímulo que te incomoda, um estímulo aversivo. Qual que é o tamanho que deve ser esse estímulo para você realmente enfrentar e criar novas previsões? Vamos supor que você morre de medo de altura e as pessoas te chamam para ir na varanda ver alguma coisa. E você nunca vai, mas um dia você decide, não, eu vou ficar a 1 metro de distância. No momento que você topa esse desafio, detalhe, é um desafio seu, não é um desafio do outro, mas para você é relevante. Nesse momento que você topa o desafio, enfrenta o medo e você vence, você, começa a dessensibilizar a reação de luta e fuga. E 2, começa a dar um novo significado para essa reação de luta e fuga. Você começa a ressignificar. E ao ressignificar, seu cérebro começa a criar novas previsões. O ponto é descobrir qual que é o tamanho do estímulo. Vamos supor que você tem medo de altura. Aí alguém decide te carregar e te deixar de pendurado assim no prédio. Esse estímulo é tão forte, que vai disparar a rede neural associada ao medo. E o medo vai ficar ainda mais enraizado em você. Você não vai conseguir dessensibilizar. E o mesmo com o seu cliente. O grande desafio na terapia expositiva vai usar o metapadrão com alguém, por exemplo, para controlar a ansiedade. É descobrir qual o tamanho do estímulo. E a dica, é melhor errar para menos do que para mais. Por exemplo, a pessoa fala que tem medo de sapo. Em vez de chegar de cara e mostrar um sapo de verdade, ou mostrar já a foto de um sapo, conversa sobre o sapo. Às vezes, o apenas conversar sobre o sapo já é um estímulo de tanta intensidade, que ele já precisa ser dessensibilizado. Se você escolhe um estímulo que está muito distante da realidade daquela pessoa, daquela possibilidade de enfrentamento, a terapia não vai funcionar. Então é como se tivesse uma balança e você precisasse descobrir qual que é o tamanho correto do estímulo para fazer a exposição, para dessensibilizar e criar novas previsões. Tem gente que vai ver a foto da barata e a foto não promove nada. O estímulo a partir da foto é tão pequeno, que é irrelevante. Se é irrelevante, não dessensibiliza. E se não dessensibiliza, não promove novas previsões, não promove um erro de previsão.
É claro que o entendimento da Lisa Feldman em relação à luta e fuga, entender que isso acontece quando você está feliz ou quando você está triste, é claro que isso é terapêutico. Mas lá na clínica, se a pessoa dessensibiliza, você favorece em muito o processo. Você ajuda a pessoa a conseguir atingir o seu objetivo. Então, o grande segredo é, descobrir o tamanho do estímulo. E 2, comprometer o seu cliente, ou até mesmo você mesmo, com esses pequenos passos. Se você identificar o tamanho do estímulo correto, conseguir fazer a pessoa realizar os pequenos passos, e ainda entender como funciona a teoria da emoção construída, aí certamente vai ficar cada vez mais fácil de controlar aquilo que a gente chama de ansiedade. E você já conhecia a chamada aproximação sucessiva? Ou os micropassos? Então vem agora no nosso grupo fechado, secreto. Fala o que está achando das aulas e até a próxima.